Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde e hoje um pouco diferente. Hoje tenho um convidado especial aqui que é o Nicolas Trindade, meu braço direito, que vai me ajudar a fazer aqui as perguntas que os nossos telespectadores fazem para que eu responda hoje como oftalmologista. Nicolas, é um prazer você estar aqui e vamos embora, vamos responder o povo aí. É isso aí, doutor Wilson. Primeiro, bom dia você que está assistindo aqui a TV Maringá Band no nosso programa De Olho na Saúde. É um prazer imenso estar aqui hoje para a gente questionar o doutor sobre algumas perguntas. Eu já começo te questionando, doutor, sobre uma pergunta que mandaram aqui para a gente sobre a questão das telas, né? Que muita gente passa hoje, trabalha, né, longas horas em frente às telas. O que você diria como um conselho para quem está assistindo a gente? Um conselho para que essa pessoa não tenha a sua visão tão prejudicada? Bom, Nicolas, hoje as telas elas estão aí, não tem como a gente negar e como a gente impedir que elas continuem no nosso dia a dia. A questão é que as telas podem sim prejudicar não só a visão, mas também até o próprio psicológico das crianças, né? Veja bem, hoje em dia as telas são usadas, os celulares são usados mesmo para babá eletrônica, né? Vamos dizer assim. A mãe quer fazer alguma coisa, o pai precisa e como uma forma de deixar a criança tranquila, quietinha, acaba entregando as telas. Mas quais são os problemas ali que a gente pode ter em relação à visão? A criança se aproxima muito nas telas, fica muito tempo ali olhando, e aquele esforço visual de perto muitas vezes resulta em um crescimento maior de um grau que a gente chama de miopia, que acaba atrapalhando então o desenvolvimento normal da visão da criança. Isso sem falar na questão psicológica, que passa horas vendo vídeos que muitas vezes podem prejudicar então o desenvolvimento dessa criança. E seguindo no assunto miopia, outra pergunta que chegou aqui para a gente é sobre também a miopia. E esses dias até estava lendo uma reportagem que falava que cresceu, né, o número de crianças que têm miopia com pouca idade, até 3 anos de idade. Por que você acredita que isso acontece? Olha só, isso é realmente muito sério. Hoje nós vivemos uma epidemia de miopia. Cada vez mais cedo e cada vez com um grau maior, a gente está vendo no consultório e no dia a dia o que está acontecendo com as crianças. Então assim, o que determina a miopia, na verdade, são vários fatores, entre eles genética, uso excessivo de telas ou de atividades de perto e a falta das atividades, que são atividades externas, né, que a gente fala. Por exemplo, a criança hoje fica muito mais tempo dentro de casa do que jogando bola, correndo, andando de bicicleta, e isso faz com que a visão estimule o seu desenvolvimento de uma forma inadequada, fazendo com que essa criança fique míope. Então, respondendo também aquela primeira pergunta que você falou, o que a gente tem que fazer? Tem que controlar. Hoje existem determinadas regras que a Sociedade de Pediatria e de Oftalmologia determina, que são horários específicos que devem ser seguidos pelas crianças no máximo, que seria ali nenhuma tela até 2 anos de idade, 1 hora de tela até 5, 2 horas até 10 e mais 2 a 3 horas depois dos 10 anos de idade. Mas isso sempre com a supervisão do pai em relação aos conteúdos, porque isso também é bem sério, Nicolas. Isso é verdade, né? A criança às vezes pode ficar exposta a um conteúdo que às vezes nem é para a idade dela. Exatamente. E continuando aqui, doutor, outra pergunta que chegou, em uma breve pesquisa que eu estava realizando, percebi que a maioria das doenças dos olhos, né, aparece na casa de 40 anos de idade, né? E isso é uma coisa que pode indicar algum sinal. Existe, de fato, algum sinal que indica que chegou alguma doença ocular? Na verdade, 40 anos é um ano marcante na vida do ser humano, né? De um todo, não é só no olho, né? Vários outros problemas começam a acontecer e são necessários um cuidado especial. No caso do homem, a próstata, no caso da mulher também a câncer de mama, de colo de útero, enfim, várias coisas. Na visão, depois dos 40 anos de idade, a gente começa a desenvolver, quem nunca usou óculos, o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada, que é a dificuldade de perto. Sabe aquela pessoa que quando faz 40 anos acaba esticando lá na frente para poder enxergar? Ou então que nem rodou na internet há um tempo atrás, as amigas que foram no barzinho, tiraram todo o óculos, tiraram uma foto, depois colocaram o óculos para ver a foto aqui de pertinho? É mais ou menos isso, essa dificuldade de perto que é natural depois dos 40. Mas também aumenta casos de glaucoma, que é o problema no nervo do olho, principalmente por causa da pressão. Depois também vão surgindo outros problemas, mais adiante ainda, por volta dos 60, catarata, enfim. Depois dos 40 anos, a gente vai começar a ter algumas alterações que são naturais e que precisam ser diagnosticadas e tratadas a tempo. E outras também que poderiam e devem ser diagnosticadas o quanto antes, porque podem prejudicar o desenvolvimento da visão e levar até mesmo a cegueira no caso do glaucoma.
Exatamente. Até falando sobre catarata, a gente pergunta aqui o que é a catarata? Ela é um problema genético? Olha só, catarata, como eu disse agora há pouco, é um processo natural também, que normalmente atinge todos depois dos 60 anos de idade. Então isso é natural, espero que todos vivam o suficiente para que tenham catarata. E o que seria isso? Nós nascemos com uma lente natural dentro do olho que chama cristalino. Essa lente, ela tem ali um grau bem alto, em torno de 20 graus mais ou menos. Só que ela começa a perder a transparência com o passar do tempo. Essa perda da transparência, essa opacidade dessa lente natural, que é a catarata. Quando isso acontece, a visão começa a ficar ruim. Dependendo do jeito que a catarata cresce, ela pode aumentar a pressão do olho. Então, são motivos que nos fazem tirar a catarata, fazer essa cirurgia para melhorar a visão e também para diminuir os riscos de outras alterações que podem prejudicar e às vezes até levar à cegueira também. Então, catarata é um processo natural que precisa de tratamento. Também é uma doença e pode, se não operada, também levar a problemas bem sérios. Está aí o Dr. Wilson de Martini trazendo informações valiosas aqui no De Olho na Saúde, mas agora é hora da gente fazer um rápido intervalo comercial. Em até 1 minuto, estamos de volta com o nosso programa aqui na TV Maringá Band. Fique com a gente. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35,00. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Se sua saúde merece um cuidado especial, há 14 anos, a Policlínica de Martini é a escolha certa em Colorado, Nova Esperança e Maringá. Aqui sua saúde é cuidada por uma equipe completa e atenciosa em cada detalhe. E para seus olhos, conte com a experiência e paixão do Dr. Wilson de Martini para que você enxergue a vida com nitidez. Agende agora, ligue ou mande um WhatsApp para 991720422 e OCC, Policlínica de Martini, cuidando em cada detalhe para que você veja o mundo melhor. Voltamos com o programa De Olho na Saúde. Hoje, calma gente, calma, o programa ainda está com o Dr. Wilson de Martini, é que hoje a gente está numa dinâmica diferente. Estamos respondendo algumas perguntas que mandaram aqui para a gente e eu, Nicolas Trindade, fui encarregado e convidado pelo Dr. Wilson para fazer essas perguntas aqui para ele sobre a oftalmologia. E seguindo com o nosso bate-papo, doutor, um dos problemas mais comuns que você citou agora há pouco é o tal do glaucoma, né? O glaucoma, que é uma doença que às vezes pode chegar na pessoa e como que ela tende a se manifestar, né? Tem uma idade específica que ela vai chegar? Conta para o nosso pessoal aqui da TV Maringá. Então, Nicolas, aí que está o grande problema do glaucoma. Na grande maioria das vezes, ele é uma doença silenciosa, não dá sintoma. E quando a pessoa descobre, já descobre em estágios bem avançados. E isso pode ser muito sério porque ela causa uma doença, uma cegueira irreversível. Então, por isso a questão de, depois dos 40, começar a fazer exames preventivos. Aquele que você vai lá para fazer um check-up, para ver se está tudo bem, tá? Porque a pessoa muitas vezes relaciona o glaucoma, porque já ouviu falar da pressão, que isso vai doer o olho, que vai causar algum outro sintoma, mas muitas vezes quando isso acontece já é tarde, tá? Às vezes a pessoa, como a gente vê nos consultórios frequentemente, está lá com uma pressão que é mais do que o dobro do que o normal. Né? Dependendo do caso, até 20 pode ser considerado normal, mas a pessoa pode chegar ali a 30, 30 e poucos, sem sintoma nenhum. E aí o que vai acontecendo? Essa pressão alta vai danificando o nervo lá no fundo do olho. O glaucoma é isso, é o dano do nervo que vai levando a pessoa a perder a visão. E como ela vai perdendo de campo visual, então o campo visual, a pessoa enxerga assim, de repente vai diminuindo, ano por ano vai diminuindo. É tão devagarzinho que passa ali uns 5 anos ela nem percebeu. A hora que percebe já está bem avançado, bem grave. Então, reforço a importância de fazer a consulta preventiva. Não deixe para ter o sintoma, porque muitas vezes pode ser tarde demais. Interessante isso. E até falando em consultório, quais são os casos mais comuns que chegam lá na sua clínica? E são diversos, né, Nicolas? O principal mesmo é a questão dos graus, a dificuldade de longe, de perto, miopia, hipermetropia. Só que a gente também faz correções de pessoas que querem deixar de usar óculos através da cirurgia refrativa, através da catarata, que a pessoa também pode desenvolver, uso de lente de contato. O que mais? A gente também tem as famosas viuvinhas, terçóis, que são aquelas nódulos que acabam formando na pálpebra, conjuntivites.
Então são várias as situações ali que a gente se depara no consultório, né? Mas eu diria que as mais comuns são as que vão para ver grau e para fazer também a questão da cirurgia. E ainda falando outra coisa comum, a questão da lente de contato. Todo mundo pode usar, doutor Wilson? Olha só, boa pergunta, Nicolas. As lentes de contato, elas precisam ser adaptadas por um médico. Por quê? Ele vai verificar se o seu olho tem condições de usar a lente de contato com segurança. Tem gente que tem doenças na córnea, tem gente que pode ter uma alergia ou alguma outra alteração que, ao usar a lente, vai agravar e pode levar a problemas bem sérios. Inclusive, a pessoa pode levar uma infecção, uma úlcera de córnea. Então, lente de contato é após uma avaliação com o oftalmologista. Mesmo aquelas coloridas, sabe, Nicolas? A pessoa pega e fala, quero usar aqui só para fazer o Halloween, para no carnaval, enfim, alguma coisa. A gente se depara, volta e meia, com situações bem sérias que as pessoas acabam perdendo a visão mesmo, né? Machucando o olho por causa do uso inadequado de lentes para ela, né? Exatamente. Até falando, né, que a gente estava comentando aqui, da questão de você fazer exames preventivos, né? E como que você recomendaria? Por que é importante a pessoa ir no consultório, ir no oftalmologista, mesmo que ela não tenha qualquer tipo de doença, ela ir por uma prevenção? Exatamente, Nicolas. Então, a consulta preventiva ela é justamente para isso, para ver problemas que estão assintomáticos, as pessoas não estão sentindo, que podem, com o tempo, acabar agravando ou causando algo mais sério. Buscar o problema antes dele se desenvolver, dele se agravar, é muito melhor do que tratá-lo num estágio bem avançado. Na oftalmologia também é assim. Na medicina e na vida da gente é assim, né? É muito melhor você prevenir que o teu carro quebre do que ele quebrar e te deixar na mão. Esse é um exemplo que a gente pode dar. Então, o nosso carro, o nosso corpo, o nosso bem mais precioso que a gente tem aqui, a gente tem que cuidar muito bem, né? Então, fazer as consultas preventivas, não só do olho, certamente vai causar uma série de benefícios para as pessoas que fazem adequadamente. E reforçando aqui na questão das crianças, tá? A criança desenvolve a visão de quando nasce até por volta dos 7 anos de idade. Tudo que acontece nesse período pode comprometer para o resto da vida a visão da criança. Então, levar as crianças mesmo antes da alfabetização é fundamental para que se verifique se ela tem algum problema e, se for encontrado, que ele seja tratado. Então, é importante essa conscientização dos pais que estão assistindo a gente, que deve levar as crianças. No nascimento, faz o teste do olhinho no hospital. Até os 6 meses de idade, seria ideal passar por oftalmologista novamente para verificar se tem algum problema. E a partir daí ele vai determinar, mas normalmente uma vez a cada ano, quando não tem nenhum outro problema, é normalmente suficiente. Mas a prevenção é sempre muito melhor. E doutor, já caminhando aqui para o encerramento da edição de hoje, uma coisa que eu vi é a questão do óculos de sol e o óculos de farmácia, né, que normalmente as pessoas podem comprar com o grau pronto, né? Como que você diferenciaria esses dois e qual é a diferença entre eles? Tá. Óculos de sol, ele tem que ser com filtro ultravioleta para poder proteger os teus olhos. Se não, se o óculos de sol for só escuro sem o filtro, ele vai agravar alguns problemas da tua visão, porque ele dilata a tua pupila, a tua menina do olho, e vai permitir que mais raios prejudiciais, que são ultravioleta, vão danificar lá a sua retina. Então, usar qualquer óculos de sol é pior do que não usar. Então, não use qualquer óculos de sol, só óculos com ultravioleta. E óculos de farmácia, esses óculos de grau pronto, o maior problema é a pessoa achar que aquilo está tratando o problema de saúde dela, quando muitas vezes ela pode ter algo causando essa dificuldade que não é somente o grau, e aí vai retardando. É como você ter, por exemplo, um problema bem sério na cabeça, e por isso ter dor de cabeça, e tomar um remédio para dor e esquecer que pode ter uma causa ali. E essa causa, quanto mais tarde for descoberta, pior pode ser o tratamento, mais difícil. Então, doutor Wilson, primeiro quero agradecer a oportunidade de você ter me dado aqui essa chance de comandar o De Olho na Saúde temporariamente. Deixe as suas considerações finais, onde que o pessoal te encontra. Bom, pessoal, quero agradecer primeiro você, Nicolas, por estar aí compartilhando com a gente esse programa, diferente um pouquinho hoje. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. E eu sou médico oftalmologista, atendo em Colorado, Nova Esperança e aqui em Maringá, no Instituto de Olho e Cidade Canção, na Policlínica de Martini, que é um dos patrocinadores do programa, inclusive. Então, quem precisar, eu fico à disposição nesses lugares para atendê-lo com o maior carinho, para ver como é que estão os seus olhos e a saúde ocular. Então, primeiro, muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente na TV Maringá Band. Foi muito bom ter a sua companhia aqui com a gente e a gente se vê na semana que vem com o Wilson de Martini no comando da atração. Até mais, pessoal!